Oi, gente, está começando mais um Ana Kaline Entrevista, diretamente aqui da minha casa e veiculado pelo AltV, TV Guarulhos e também pela Viva Web TV. A minha convidada de hoje é minha colega de profissão. Já trabalhamos juntas, ela já passou por muitas emissoras de TV e hoje está numa empreitada nova, o Seja Eva. Vou conversar com Lívia Zúcaro, ou Lívia Zucaro. Tudo bem, Lívia? Bom dia. Tudo bem, bom dia, Ana. Você sabe que é a dúvida de muita gente, né? Eu sei quando o banco me liga, quando me chamam de Zucaro. Aí eu sei que é o banco me ligando, mas é Zúcaro. Não tem acento, porque é italiano, né? A raiz Zúcaro vem de açúcar no italiano. Eu não sei direito a palavra lá, mas é a raiz da palavra açúcar. Então é Zúcaro. Não tem acento, mas é o agudo no U. Então é Zúcaro, então eu estou certa. Lívia, vamos voltar ao passado. Não sou o Luciano Huck, né, que faz aquelas belezuras com as casas, mas a gente vai voltar um pouquinho ao passado. Onde nasceu a Lívia? Lívia nasceu em São Paulo, na Promatre. Eu fiquei em São Paulo até os 9 anos, né? Eu era ali da região de Perdizes, Água Branca, e depois eu fui para Jundiaí. Meu pai tinha uma empresa numa cidade chamada Várzea Paulista, então eu morei em Várzea Paulista há muito tempo. Eu fiquei uns 10 anos lá, e depois que eu mudei para Jundiaí. Então, a minha adolescência foi em Várzea Paulista, e depois eu fui para Jundiaí, que é a cidade polo ali da região. Como é que foi a tua infância? Tua filha é única? Eu tenho um irmão, eu tenho um irmão mais novo. Ele é grandão, ele tem 2 metros, meu irmão. Lutador. Que exagerado. Exageradíssimo. Calça 48, é um cara exagerado. Nossa, mulher. A minha infância foi dentro de um apartamento, né, junto com a minha avó. Foi muito bacana estar em São Paulo. Eu adoro São Paulo, né, uma capital muito agitada. Eu estudei no Batista Brasileiro, que também Eu também! Você também? Também! Eu morei em Perdizes anos, né? Agora que eu tô aqui na Barra Funda, mas eu morei em Perdizes anos. Estudei no Batista Brasileiro, o meu colegial foi lá. Ai, que legal, Ana! Olha só, você vê como é a conexão da gente, né? A gente nem sabia disso e, de repente, a gente solta alguma coisa e vê que tem mais conexões ainda. É que são alguns aninhos de diferença. Só poucos. Não tantos. Então, você morava em apartamento, uma infância tranquila. Você era uma menina tranquila, não? Olha, eu sempre fui. Eu era muito gordinha, Ana, quando eu era pequena. Muito gordinha. Então, eu sofri muito bullying na escola. Nossa! Era bem assim, eu era muito grandona, muito gordinha. Então, o pessoal me deixava de lado, eu era muito nerd. Então, eu tive uma infância, assim, regada a essas coisas, né, de deixar de lado e tal. E daí, quando meus 15, 16 anos, eu emagreci bastante. Eu tinha o cabelo curto e preto aqui. Aí, eu emagreci bastante, fiquei loira. As pessoas não sabiam mais que eu era eu. Aí eu comecei a frequentar outros grupos e não sei o quê, e daí pararam de fazer o bullying, depois que descobriram que eu era eu mesma. Eu emagreci bastante, mas a minha infância foi assim, foi bem tumultuada nesse sentido. Esse bullying que você sofreu refletiu quando você amadureceu, quando você envelheceu, não? Ou você esqueceu, você leva na brincadeira assim hoje? Então, eu levo uma brincadeira, mas eu sou uma pessoa que faz terapia. Eu sou super adepta da terapia desde muito nova, gosto muito, e isso sempre foi tema de terapia. Você vê como as coisas da infância da gente, elas ficam durante a vida, né? Uhum. E depois eu tive uma preocupação com a minha aparência, até, assim, meio exagerada, vamos dizer assim. Eu fiquei muito vaidosa. E depois eu fui descobrindo que talvez fosse um medinho daquele passado, dos outros não me aceitarem por alguma coisa e tal. Então, até hoje, eu trabalho isso, viu? Sinceramente, assim, todo mundo tem suas
tretas mentais, né? E eu tenho as minhas também. E então, você sempre... Pode falar, desculpa. Aí, eu faço terapia, assim, não é só isso, lógico. Hoje em dia é fundamental a gente fazer terapia, mas é um tema que a gente aborda sempre, né? O que a gente precisa para essa necessidade de agradar o outro, né? Eu acho que isso foi criado na minha infância por conta do bullying. Então, a gente trabalha bastante isso. Eu, com a minha terapeuta, a gente faz uma relação total nesse sentido. Você sabe que eu nunca fiz terapia, né? Você fala assim, é imprescindível, é necessário. Eu nunca senti essa necessidade, talvez um dia. E você sempre quis ser jornalista? Sempre? Ou você tinha outros desejos, assim? Eu quis ser médica, eu quis ser promotora, eu quis ser delegada. E virei Sério, jornalista. Ana? Fiz direito e virei jornalista. Fiz direito, depois jornalismo e virei jornalista. Mas assim, você sempre quis, não? Foi uma coisa que foi acontecendo, porque eu desde muito pequena eu gostava muito de escrever, né? Eu nunca quis ir para frente da câmera, olha que coisa mais doida. Eu sempre quis trabalhar nos bastidores. E eu escrevia e os meus textos saíam nos livros da escola e tinha uma premiação lá. E eu ganhei todas as premiações dos 9 até os 16 anos, quando eu saí, eu ganhei todas em primeiro lugar. Ai, que legal. E todo mundo, você tem que ser jornalista, você escreve, não sei o quê. E eu tinha o sonho de trabalhar em uma revista, né? E foi assim, então foi uma coisa que meio que foi acontecendo, né? Foi uma vocação que eu nem sabia o que era ser jornalista, eu só via o pessoal de terninho falando com o microfone no Jornal Nacional, eu achava que era aquilo, né? E daí, quando veio essa vocação do escrever, aí o pessoal falou, você tem que ser e tal, e eu fui procurar mais e falei, nossa, é aqui que eu vou ficar. Você é a única jornalista da família, então? Sou a única, não tem ninguém, sou só eu. A única, tem ninguém. E como é que foi a época de faculdade? Olha, a faculdade eu já trabalhava, Ana. Eu trabalho desde muito nova. Quando eu tinha 15 anos, eu já fazia o jornalzinho da escola. Aí, na faculdade, com 17, eu já trabalhava na rádio. Eu trabalhava na Rádio Difusora de Jundiaí. Como é que aconteceu isso? Como é que você foi parar na rádio? Vamos lá, antes da faculdade. Eu fazia esse jornal da escola. E quem fazia essa oficina era o chefe da radiodifusora. Então, nós tínhamos um grupo ali, e eu acabei escrevendo bastante lá, e ele falou, nossa, acho que essa menina tem vocação, né? E ele, assim que eu entrei na faculdade, ele falou para mim, você entrando na faculdade, eu quero você no meu time. E daí eu fui para lá. Comecei como escuta, ligando para as pessoas, corpo de bombeiros, polícia, para quem não conhece, né, esse meio, a gente fica ligando para saber se aconteceu alguma coisa. E na cidade no interior não acontece quase nada, né, Ana? Aí, a gente fica esperando acontecer. Fica. Aí, Lívia, o que tem hoje? Eu falo, não tem nada, não aconteceu nada. Você não está trabalhando? Eu tô, mas está tudo assim. Tudo não na tem paz. movimentação, está tudo na paz. Então, aí o pessoal, eu fiz uma vez uma matéria, gostaram da minha voz, né, do rádio. Eu comecei a gravar matérias, depois eu fui fazendo um programa, aí a gente até se conheceu nessa época. É mesmo? Foi. Nessa época a gente já se conheceu e você fazia rádio é verdade, você fazia rádio difusora. Depois que você foi para a TV. E você fazia um programa de rádio lá, mas era o quê? Um programa de variedade, jornalístico, o que era? Era um programa de variedades, chamava Estilo Difusora. Então eu apresentava, comecei cobrindo férias, e depois me colocaram nesse programa Estilo Difusora, que a gente trazia assuntos bem leves, assim, né? Eram, acho que 2 ou 3 horas de programa, todo dia, de segunda a sexta. É bem difícil fazer um ao vivo 3 horas, assim, porque você tem que segurar muito falando, você não pode deixar nenhum espaço de tempo. Só que daí tinha música, né, na rádio, então a gente chamava uma música, chamava um ouvinte, e assim as coisas iam rodando. E foi nessa época que a gente conheceu. E programa ao vivo muita gafe. Você lembra de alguma? Não.
Algum causo? Não. Então, uma vez me mandaram aqueles nomes, sabe aqueles nomes? Amâncio Pinto. Amâncio Pinto. Eu também já recebi isso. Você já recebeu? Ai, gente. No começo de AuTV eu recebia. Muito. A gente fazia o chat ao vivo, né? Você estava ao você vivo? lê rápido, E aconteceu perceber. Isso. É verdade. Aconteceu. E a gente lê tão rápido, né? Mas só isso, assim, nada de, sei lá, confundir nome, falar alguma coisa que você não devia, não deveria ter falado. Você não lembra? Deixa eu ver. Olha, dá um branco assim. Dá branco, isso acontece. Às vezes eu fico prestando atenção muito no que a outra pessoa está falando e ela acaba falando bastante, mas eu acho interessante. Eu não gosto de interpelar as pessoas no meio, sabe, Ana? Sei. Acho que é falta de educação, às vezes, mas a gente precisa, às vezes, disso para ter um timing de entrevista, né? Mas então, às vezes, eu deixo a pessoa... Então, você nunca entrevistou o Eduardo Suplicy. Esse aí você tem que cortar. É impossível. Não tem nem como. Não, esse aí você tem que cortar, porque senão não para. Mas é um cara sensacional. Eu lembrei de uma gafe. Lembrei de uma, assim, terrível. Eu trabalhava na TV, na Record de Campinas. E essa emissora, ela tinha duas filiais, né? Tinha em Campinas e tinha em Santos. Aí eu fui fazer uma coletiva com o governador na época. Aí ele chegou até mim e falou assim, você é Santos? Ele estava perguntando das filiais. Eu falei, não, sou Corinthians. Cara, isso foi assim... Qual era o governador? Foi o Alckmin? Era o Alckmin. Ainda bem que ele deve ter olhado para você, deu uma risadinha daquele jeito dele, né? Ele deu uma risada e saiu fora. E do meu lado... tinha um jornalista muito famoso, ele olhou para mim assim, fez assim, mas é que alguém estava falando de futebol antes, ele falou alguma coisa de futebol, e eu falei, não, eu sou Corinthians. Acho que ele falou que era... Enfim, olha só que mico que eu paguei, né? Esse jornalista me zoou até hoje. Você passou quanto tempo na radiodifusora? Quantos anos? Foram 6 anos, Ana. Nossa! 6 anos, E de lá você foi para onde? De lá, eu comecei a apresentar um programa junto. Teve uma época que eu tive 5 empregos juntos. Peraí, como é que você conseguia isso? Foi. Não, porque assim... Você fazia o quê? Eu fazia a radiodifusora às 5 da manhã. Aí eu ia para uma TV local, que era a Band local. Depois eu gravava com você. Eu gravava com o Valdir algumas locuções comerciais e eu dava aula numa faculdade à noite. Então, eu chegava em casa meia-noite, assim, acabada, e 5 horas da manhã eu estava na rádio para apresentar o jornal. Aí eu já apresentava o jornal. E nessa TV, que foi a primeira experiência, o que você fazia? Eu comecei fazendo um programa de uma ONG, falando de coisas boas, assim, para as pessoas e etc., que tinha lá no interior. E depois eu fui também para uma revista eletrônica, né, um programa de variedades, que também era diário. Então era pauleira, né, programa diário é pauleira, né. Complicado. E você foi namoradeira, não? Como é que era essa época? Você conseguia conciliar a vida pessoal com a profissional? Como é que era isso? Olha... Eu fui muito namoradeira. Eu não sei quantos namorados eu tive. Vamos falar a verdade. Eu não sei mentir. Perdeu as contas que nem eu. Você perdeu as contas também? Acabou. Eu nem me lembro dos nomes. Você foi muito namoradeira assim, Lívia? Fui. E assim, eu fiquei um tempo solteira e depois eu fui um namorado atrás do outro. 3, 4 meses, troca namorado. 3, 4 meses, troca. Aí eu me irritava com os caras, porque eu... 220 por hora, eu vi que o cara era muito parado, vamos pro próximo. E assim. Mesmo? Como é que você conheceu o seu marido? Meu marido eu conheci, eu tinha 16 anos. Aí ele tinha um rolinho com uma amiga minha e ele era meu amigo. Aí beleza. Passou um tempo, passou anos e a gente sempre se conversava, né?
Quando eu tinha, depois os meus 24, eu estava noiva de um outro rapaz, porque eu também falei, isso aqui não vai dar certo. E daí acabei reencontrando ele na internet, era o Orkut na época. Aí ele falou, Lívia, você lembra de mim e tal? Nossa, eu acabei de sair de um noivado, ele tinha acabado de sair de um noivado. E ele era de Jundiaí também? Ele era de Jundiaí? Ele era de Jundiaí, eu conheci ele em Jundiaí também. Daí a gente veio para São Paulo juntos. Não, e aí ele era noivo, você também, e vocês conversavam. E aí, como é que rolou isso? Então, foi uma coisa assim, porque eu sempre gostei muito dele, né? Ele me protegia em algumas situações de festas, ele estava sempre nas mesmas festas e mesmos lugares que eu, e eu sempre gostei muito dele, ele sempre ficou na minha cabeça e ele disse que eu sempre fiquei na cabeça dele. Aí eu falei, cara, eu não acredito, esse cara, e eu não estava bem no meu noivado, e ele tinha terminado um noivado, e eu não tinha nenhum amigo, no interior a gente namora e casa muito cedo, né? É verdade. Eu não tinha nem... Meus colegas que eram de São Paulo, que eu me formei em São Paulo, não tinham essa de noivar com 20 anos. Eu estava noiva com 21. Então, eu falei, cara, eu preciso falar com alguém que também é noivo, porque eu tô com os problemas. Daí ele apareceu, ele falou, terminei. Eu falei, como é que foi terminar um noivado? Porque a gente tem que casar e tal, não sei o quê. Aí a gente se encontrou para jantar um dia, e eis que hoje estou casada com ele, com filho. E vocês namoraram muito tempo, não? Vocês namoraram muito tempo? Ele me pediu em casamento com 8 meses de namoro. Você tá brincando? Eu falei, espera um pouco, ainda não dá para saber. Que pressa. Aí, enfim, acho que 1 ano e meio a gente marcou o casamento. 1 ano e meio de namoro. Foi assim. Mas você sabe que a minha mãe sempre fala que namoros muito longos não dão casamentos certos. Sabe? Quanto mais longo o namoro, mais a possibilidade de casamento dar errado. E todas as minhas amigas que namoraram muito tempo, os casamentos duraram pouco. E as que namoraram pouco tempo e casaram logo, os casamentos duram até hoje. Pode ser coincidência, mas, né? Aí em Jundiaí você trabalha... Não é? Eu acho meio... É verdade, é estranho até a gente pensar nisso, né? Porque parece que você conhece mais ainda a pessoa para casar com ela e seguir. Eu acho meio... aquela coisa, eu acho que quando você casa, depois que você namorou muito tempo, acho que a relação já começa meio desgastada. Não sei, sabe? Pela convivência. Pela convivência de muito tempo, não sei. Não sou expert nesse assunto, porque nunca casei, mas eu acho que deve ser isso. Lívia, Jundiaí. Aí, depois desses 5 empregos, você ficou num só, não? O que aconteceu na tua vida profissional? E aí eu fui para Campinas, aí começou a ficar longe, né? Uma coisa da outra. Eu morava ainda em Jundiaí, e daí em Campinas que eu comecei a fazer as reportagens, aí me chamaram para ser folguista de apresentador, e depois eu virei apresentadora lá. Aí eu não tinha mais Campinas era o quê? A IPTV? Você foi para a IPTV, não? Não, era a Record Campinas, que na época era a TVB. TVB. E lá você fazia reportagem e apresentava também. Eu fazia as reportagens, então eu entrava bem cedo, tipo 6 da manhã, e depois eu ficava até a noite para o jornal. O jornal terminava às 8 da noite. Aí eu voltava para Jundiaí. E depois eu peguei um programa ao meio-dia, então eu fazia as reportagens, depois eu ia para o programa. Aí a gente fez o lançamento do programa, foi super chique e tal. Aí estourou o caso da Leste, lá em Campinas. Aí o Marcelo Rezende queria que eu ficasse no link para fazer e trazer as informações. Para o Brasil, para a rede? Para a rede, E daí acabou que eles gostaram bastante, teve bastante audiência aquele caso, etc. E eu acabei sendo transferida para São Paulo e deixei
o programa lá e já fui para São Paulo para me dedicar foi só à reportagem. o assassinato da Leste no show, foi esse caso? Isso, foi esse Aí caso. você veio para a Record para trabalhar com Marcelo Rezende no Cidade Alerta. Já começou num jornal bem light, né? Foi bem light. O que você achou de mudança, assim? O que você achou da mudança? Nossa, foi bem. Naquela época, tinha muitas pessoas. Para você fazer um link, a tecnologia ela veio substituir muita coisa. Então, você tinha um cabo-man, você tinha o cara que dirigia o furgão, aí você tinha o cara que ajeitava não sei o que da câmera, você tinha o iluminador, você tinha... Então, quando eu olhei, eu falei, meu Deus, eu vou falar aqui e tem um monte de gente aqui em volta. Eu não estava acostumada com isso, né? Então, essa foi uma coisa que eu tinha que gerenciar tudo aquilo, né, para que ficasse perfeito. Eu não sabia como fazer, porque eu estava acostumada, eu e um cinegrafista. Então, a estrutura era muito maior e os casos também eram diferentes, né? Eu comecei a entrar em grandes comunidades. Campinas eu já tinha um conhecimento ali, né, de um tempo fazendo essas reportagens, mas eu também fazia outras. E daí eu vim para cá, eu fiquei no específico, só trabalhando com essa parte policial, né? Então foi bem diferente. Você ficou no Cidade Alerta da Record por quanto tempo? Eu acho que entre Campinas, repórter de rede, e São Paulo, deu uns 2 anos de Cidade Alerta. Mais ou menos isso. Qual que foi a matéria mais difícil dessa época de cobrir? Uma que você falou aí, eu não vou... Porque trabalhar com polícia é aquela coisa. Eu tenho uma amiga que é minha irmã, ela chama-se Simone Nittoli, para mim é um ícone no jornalismo policial. Simone fez Aqui Agora, né? Depois fez Cidade Alerta, chegou até a apresentar o Cidade Alerta na Record. A Simone teve um problema seríssimo de saúde, por causa de somatizar, né? Ela cobriu muita morte de criança, chacina, coisas muito difíceis emocionalmente. Eu fiz polícia 1 ano, eu não aguentei. Eu cheguei para o meu chefe e falei, olha, não dá para mim. Porque você acaba se envolvendo. Como é que foi isso para você dentro da questão emocional? É muito complicado, porque você cobre casos que você não acredita, né? Você fala assim, como é que pode um pai estuprar um filho? Como é que pode uma filha matar um pai jogar uma filha pela janela? Né? A gente acaba trazendo essas coisas pra gente. Como é que você trabalha isso na sua cabeça? Como é que foi trabalhar isso? Em algum momento você se sentiu acuada? Chorou por causa de algum caso? Conta para mim como é que você lida com isso. Olha, Ana, são marcas que acho que nunca se apagam. Elas nunca se apagam. Porque você, como uma pessoa de valores, não tem como você chegar e separar as coisas, como se não fosse nada. Eu não consigo fazer isso, tá? Eu tentei entrar em determinado momento para eu não, né, entrar muito naquela vibe, mas é impossível. Você leva marcas, você carrega marcas. Eu lembro a primeira vez que eu fui fazer a prisão do chefe do PCC, e era a minha primeira matéria policial. Eu fui e eu tinha que entrevistar aquele cara. Eu fui tremendo, assim, eu nunca tinha entrado numa delegacia, eu fui assim, ó, e era 2 horas da manhã, e eu assim, ó, fui entrevistar o cara, aquilo, eu me lembro muito daquilo, e é a primeira vez que eu vi um corpo, né, na minha frente. Eu nunca tinha visto uma pessoa, né, naquele estado, e, cara, são imagens que não saem da minha cabeça, né, é uma coisa muito profunda. Então, em determinado momento, eu tive que pensar assim, não, esquece, Lívia, não está acontecendo nada, foca na reportagem, foca no texto, vamos para lá. Então, eu tinha que dar um jeito na minha cabeça de separar aquilo, né? Só que a gente tem compaixão, a gente tem amor, aquelas pessoas ali têm família, então não tem como você não levar aquilo para dentro de você, né? Então, quando eu falo da terapia, também é por conta disso que a gente tem que dar uma separada, né? E, assim, tem casos que não foram grandes casos de repercussão, que todo mundo se lembra, mas eu me lembro. Porque quando envolve criança, principalmente, é uma coisa que, assim, é assustador.
é assustador você ver a cena, porque você chega no local na hora. Então, não é uma coisa assim, eu vi uma foto, escrevi em cima, eu entrevistei a família. Não, você está vendo, vendo a família naquele momento do choque, você está vendo ali uma cena muito terrível. Então, são coisas muito difíceis de você chegar em casa, virar a chave, e a gente tem que fazer isso, tem que dar um jeito de limpar a cabeça, porque no dia seguinte você vai de novo para a rua. Então, é muito pesado. Desculpa, da Record você foi para a Band direto? Como é que foi essa transição? Fui para a Band direto, o Bate fez um programa lá na Band e ele me chamava Tá na Tela. Aí eu saí da Record, do Marcelo Rezende, e fui direto para lá, para esse programa novo. Aí o programa acabou, o Datena acabou me chamando e acabei, acho que foram 7 anos na Band ao todo. Qual foi a matéria mais difícil de cobrir? Aquela que você falou, putz. Eu tive 2. Aí eu adoro lembrar meu tempo de repórter. Quando você é repórter, você nunca deixa, né? Eu tive a chacina do Carandiru. Você falou que você viu um corpo, eu vi 111. E o acidente da TAM, que o avião caiu aqui na cidade de São Paulo. Eu acho que foram... Até hoje eu sinto o cheiro, você acredita? É isso. Não sei, é uma coisa assim... Na chacina eu não me toquei muito, porque a gente tem aquela coisa de justiça, né? Eu acho que eles estavam lá, muitos tinham fichas corridas enormes, mataram pais de família e tal, então eu olhei com uma coisa mais fria, né? Não era quando a gente vê uma criança ou um pai de família que é assassinado, mas eu levei de uma forma mais fria. Mas o acidente da TAM me deixou muito mal até hoje. Você tem isso com alguma coisa? Você falou do Datan e eu me lembro da Chapecoense, né? Não, terrível também. Você foi para Chapecó? Fui para Chapecó, fiquei 15 dias lá e foi muito pesado, assim. Porque a cidade toda ficou muito... Acabou com todo mundo, assim, tava todo mundo muito... Então foi bem pesado, foi uma cobertura muito truncada, porque eram heróis daquela cidade, né? Então, assim, e eu converso às vezes com o pessoal e diz que até hoje eles não conseguiram ainda emocionalmente, né, superar isso. É uma coisa que não dá para... Foi terrível, foi terrível. E eu fico pensando no nosso colega, né, que ele se salvou e acabou falecendo depois. Foi. Infarto, né? Não tinha chegado a hora dele, mas logo depois ele infartou. Uma coisa muito, muito maluca isso, né? A vida da gente é muito, muito maluca. Qual foi a matéria mais gratificante? Aquela que você... Ai, que delícia fazer essa matéria. Quando eu falo de polícia, eu sempre... Quando há justiça, você vê que o seu trabalho deu certo. Né? Então, as pessoas... Primeiro, que é o dar voz a quem não tem. Eu sempre falo sobre isso, porque eu acho muito importante ouvir. E as pessoas precisam ter voz. Então, quando você tem uma prisão, a justiça é feita através de uma reportagem sua, isso é gratificante, porque você vê que ela funcionou, deu certo, sabe? Vamos para cima. E eu fiz tem a Desirê, que eu fiz uma reportagem dela bem longa para um programa de domingo lá na emissora, e ela saiu da Cracolândia, ela se superou, ela saiu do crack e começou a fazer bolos, doces, e hoje está super bem. E a gente tinha imagens dela desde a época em que ela vivia o vício na Cracolândia, e hoje ela é uma pessoa maravilhosa. Eu converso com ela até hoje de vez em quando, assim. Ai, que delícia! Fala. E foi muito gratificante para mim ver uma história daquela e uma pessoa daquela. Assim, maravilhoso. Agora, Lívia, você reportou grávida, né? Sim. Então, como é que foi isso? O que mudou no seu dia a dia? Te pouparam de algumas coisas ou não? Continuou a rotina normal? Como é que foi isso? Porque a gente fica preocupada, né? Quando você fica grávida, pela primeira vez, principalmente, você não sabe o que rola ali dentro, né?
Como é que foi isso? E você fazendo polícia grávida? Cara, você tá grávida, e aí? Como é que foi isso? Acho que foi o período mais desafiador para mim, assim. Eu tive uma complicação na gravidez depois do 7º mês, em que eu tive que ficar interna. Então, os amadores saíam, faziam as imagens para mim, e eu fechava internamente. Eu não podia chacoalhar muito. Tá. Eu fazia em off. Mas isso foi uma coisa médica, né? Até o 7º mês eu reportei normal, o que viesse eu reportava. Então, os hormônios à flor da pele, e eu estava com receio de tomar um susto, de tomar uma ameaça e passar para o meu filho, porque isso são coisas corriqueiras dentro da profissão, né? Que a gente tem que lidar, mas quando você está carregando uma criança, você fala, e se eu passar alguma coisa para ele? Você fica com isso na cabeça, não tem jeito. Então, eu fiquei com muito receio, né? Tentei separar, só que eu estava com os hormônios assim. Eu xinguei muita gente também. Eu estava muito nervosa. Não deu muita microfonada, não? A Simone Nito lhe dava microfonada. Dos entrevistados. A tia dos entrevistados. Figuraça. Você ficou, mas assim, nervos à flor da pele como? Assim, de peitar, de ser mais brava? Como é que assim? Eu não tinha trava na língua, né? Não tinha trava na língua, então eu falava o que me viesse na cabeça. Eu lembro que eu fui numa delegacia e o delegado falou para mim, olha, vai lá, não sei se você sabe como funciona, vai lá, pega um BO e não sei o que lá. Eu falei assim, escuta aqui, você tá achando que eu sou estagiária, seu palhaço? Imagina, eu poderia ser delegado? Presa. Falei. Porque a gente ainda bem que você estava grávida, né? Ainda bem que eu tinha um álibi muito bom, né? Hoje eu olho e falo, meu Deus, o que eu fiz? Mas é que é uma questão hormonal que a gente fica muito nervosa. Sim. Né? Então eu saía falando mesmo, o senhor não vai me passar essa informação, eu vou me ter a manhã inteira. Eu estou aqui hoje, sabe assim, tipo, isso é coisa que eu não faria normalmente. Mais impositiva, grávida, né? Mais impositiva, porque é uma situação que eu acho assim, você já tá com tanta coisa, né? Eu tive uma gravidez passando muito mal, e não sei o que lá, ainda eu vinha chegava alguém comigo com mimimi, eu não tinha paciência. Não interessa se ele era fulano, ciclano, outro, dane-se, sabe? Assim, eu tava Olivia, mas na gravidez a gente muda muito. Você falou de ameaça, você foi muito ameaçada? Eu fui, sim. É mesmo? Eu ouvi muitas coisas assim que, olha, se você falar isso, eu não falar aquilo, eu vou dar tiro na sua cara, vai passar um cara aqui que vai dar 10 tiros em você. Você sabia que uma pessoa já morreu aqui? Que mais? Cartas. Nossa, várias coisas, de apertar minha mão e falar assim, depois da câmera você tá com um cinegrafista que não tem experiência, aí o cara não grava, que é a nossa única defesa, e o cara apertar sua mão e falar assim, eu sei onde você trabalha, eu sei que horas você sai, então daqui para frente você toma cuidado, porque alguma coisa ruim vai te acontecer. Aí você fala, o que eu vou fazer? Eu sou uma moça trabalhando, e assim, eu não sei direito como me defender nesse sentido, porque na hora que eu vou para minha casa eu tô sozinha. Então, como é que você lidava com isso, né? Porque, na verdade, o medo bate. E aí? Você chegava na emissora, contava para a chefia, para ter pelo menos se calçar de alguma situação? Não. Depende. Porque assim, quem não está na pele da pessoa não se coloca no lugar dela como deve. E todo mundo tem o seu... todo mundo tem seus problemas, vamos dizer assim, e na hora do vamos ver, é você com você mesmo, sabe? É você com Deus, porque não tem o que fazer. Então, por mais que você reporte, tem pessoas que olham e falam assim, não, Lívia, peraí, já teve uma situação onde eu andei escoltada durante 2 semanas por uma ameaça grave que eu sofri. Então, ali eu tive esse tipo de coisa. Tiveram outras situações do tipo, você tá com frescura de novo, né? Tipo, mas é uma pessoa que nunca passou por isso.
Uhum. Então, existem pessoas e pessoas, né? Você falou de escola, você ficou escoltada, por quê? Qual que foi esse caso? Conta pra gente. Foi um caso bem... Eu até tentei apagar um pouquinho da minha cabeça, porque foi um negócio bem, bem complicado. Acharam meu celular aí, no meio era um caso de assassinato, né? E daí colocamos uma coisa na mídia que tiveram pessoas que não gostaram das suspeitas de algumas pessoas e vieram e começaram a me mandar mensagem. Conseguiram o seu número? Sim, conseguiram meu número. E daí foram tipo assim, quando eu fui ver, eles tinham muitas informações sobre mim. E daí eu comprovei dentro da emissora onde eu trabalhava na época, e daí eles acharam que seria prudente eu andar com 2 ou 3 policiais. Isso durou muito tempo, Lívia? Foram uns 15 dias até aí eu tive que peitar e ir lá conversar e explicar o meu lado, e daí a gente conversou, trocou uma ideia, apazigou, e daí vida que segue. Todo mundo... Eu me lembro que na época, quando eu trabalhava na Record, eu dei muita palestra em faculdade. E eu sempre perguntava, né, por que você quer ser jornalista? E a maioria sempre dizia o seguinte, eu quero ser jornalista porque eu quero apresentar o jornal, eu quero aparecer na TV, né? E é muito mais do que... É legal aparecer na TV, é legal ser reconhecida, mas o jornalismo é muito mais do que isso, né? E até brincava, você quer ser apresentador, então vai fazer um curso no Senac, filho, tá perdendo tempo na faculdade, né? Você é bonita, vai fazer um curso de modelo e um curso de apresentador, técnico, você não precisa ser jornalista. Para ser jornalista é muito mais do que isso. O que é para você ser jornalista? Quando eu estava nessa fase, o professor me perguntou, eu falei, o jornalismo é uma arte. E ele já era jornalista há muito tempo, ele começou a rir. Ele falou, é uma arte. Um pouquinho o cara estava entendendo. Hoje eu sei, né? Todos os troços. É uma arte, realmente, olha, é uma arte do vamos ver, sabe? Porque é você trazer os fatos, o jornalista sério, né? Ouvir os dois lados, que toda história tem os dois lados. Você tem que saber ponderar as verdades e trazer aquilo. Eu vejo muito esse lance do dar voz a quem não tem. Eu acho isso muito importante dentro do quadro onde eu trabalhava. E mostrar sempre todos os lados para todo mundo, né? Isso é o que eu acredito, porque daí a população tem o discernimento de olhar um lado, olhar o outro e fazer o seu julgamento, a sua escolha, né? Eu vejo dessa maneira. Você foi censurada já? Sem citar a emissora, tipo aquela coisa, fez uma matéria, aí você falou assim, não dá para colocar no ar. Por quê? Entrevistou alguém que de certa forma, poderia ferir alguma coisa, ou não? Você sempre teve liberdade? Não, acho que eu sempre tive liberdade, viu, Ana? Uhum. Se fosse alguma coisa assim que eu pudesse falar, não era nada envolvendo alguma coisa grave, mas era um ciúminho, alguma coisa assim, nada... É ótimo. Nada assim de relevante, vamos dizer. E no Vivo? Você fez muito Vivo na Band, que eu sei que eu sempre acompanhei seu trabalho. Isso. E a gente tem que ter um jogo de cintura, né? Não é fácil. O mais difícil, a maior escola é o Vivo. Eu sempre falo, o rádio primeiro. No rádio você aprende a improvisar, você aprende, porque ninguém está te vendo, né? Então você fala muito mais. E é uma escola. E o Vivo também, né? Quando eu prefiro fazer Vivo do que gravado. Primeiro, porque depois não preciso editar, gravar off, aquelas melecas todas, escrever e tal. O Vivo é muito mais, a coisa mais imediatista, né? Como é que é isso para você? E no Vivo, já deu alguma meleca? Deixa eu pensar. Depois eu vou te contar uma. Você vai fazer xixi na calça agora que eu te contar. Do Vivo? Pô, meu! Muitas coisas,
De meleca, deixa eu ver. Acho que as pessoas não perceberam, assim. Já me chamaram de casos que não era eu para falar, era outro. Aí falaram: Lívia sabe tudo! Lívia! Ai, socorro! Mentira, jura? Isso muitas vezes, assim, mas em emissoras, assim, passadas, né? Depois as coisas vão se ajeitando mais. Então, mas assim, de você estar comendo, assim, você passar o dia inteiro sem comer, aí você tá no vivo. Aí você agacha, come um McDonald's, sobe. Isso mesmo, tal. Essas coisas já aconteceram comigo, assim, mas de resto, não. Acho que não. Que eu me lembro é isso. E eu você? trabalhei 16 anos na Assembleia e eu fazia muito vivo de plenário. E nas grandes votações a gente tinha que entrevistar os líderes de partido, né? E tinha o líder na época do PDT, que era o deputado Rafael Silva, uma figura, e o deficiente visual, né? E eu, conversando com os líderes, cheguei perto dele e falei: deputado Rafael Silva, como é que você está vendo essa votação? Ele falou: Ana, sou cego. Não, isso já... Aí eu olhei pra galera, ele tá brincando com você. Eu falei: a gente tá ao vivo. Assim, mas aí depois tiramos de letra, brincamos. Eu falei: é verdade, o senhor é cega, como é que você tá sentindo, então? Isso foi ao vivo? Foi, era uma votação ao vivo. Meu Deus. Não tinha como. Fiz uma dessa, mas foi gravado, aí deu pra... Não, meu foi ao vivo. Outra vez eu troquei o partido de um deputado do PCdoB para PSDB, ele quase me matou, né? Imagina. Nossa, PCdoB, do PSDB. Deputado fulano de tal do PSDB e tal. Mas assim, quando você está ao vivo, às vezes sai, não tem jeito. Eu ficava 8 horas no ar. Quando tinha votação de orçamento, 8 horas, 10 horas no ar. A gente só saía para comer um negocinho e voltava, porque equipe pequena, não é uma emissora aberta, né? É outra estrutura, é bem diferente de uma emissora como a Band, a Record, etc. Mas eu aprendi muito também lá. Quanto tempo de Band, Lívia? Lá você já ficou mais tempo, né? Fiquei 7 anos lá. 7 anos. Na Band. É muito tempo. É bastante. Aí você saiu da Band e decidiu, falou assim: vou mudar de ares, né? E o que você fez? Você saiu, eu sei, porque é por causa da maternidade, ficar mais perto do filho, da família, porque é complicado, né? Quando a gente trabalha em televisão, você não tem horário. E filho pequeno, precisa de atenção, tem as doencinhas da infância, né? Tem. Exige muito a presença materna. Você saiu da Band. O que você foi fazer de imediato? Ou você deu um tempo para você? Ana, eu sou uma pessoa que não consegue parar. Isso até não é bom, né? A gente tem que ter um equilíbrio, mas eu não consigo ficar parada. Então, quando eu saí, eu comecei a reforçar mais o Seja Eva, que é um projeto de empoderamento feminino que eu tenho desde 2017. Eu abri uma agência de comunicação. Primeiro eu comecei com uma sociedade, depois eu fui sozinha para a minha agência e estou trabalhando nisso. Eu tenho vários projetos hoje, assim, e eu trabalho muito, né, mas eu fico com o meu filho muito mais próximo do que antes. Então, conta para mim do Seja Eva, em 2017, por que surgiu o Seja Eva? O que foi? Você acordou e falou: vou fazer um portal assim? Foi isso? Qual foi a tua inspiração? Eu via uma necessidade, porque eu fazia muitos crimes passionais. Então, eu via a necessidade de ter alguma coisa que despertasse a autoestima da mulher, a liberdade dela, e a empoderar-se mesmo. Às vezes essa palavra, ela soa diferente para as pessoas, mas, na verdade, pelo menos para mim, quando eu digo de empoderamento, é ter autoestima, é ter o conhecimento, é saber do mercado, é ver as possibilidades, enxergar a vida mais aberta, para você não ficar presa a um parceiro, que era o que acontecia nos crimes que eu cobria, né? Então aquilo me cortava o coração, porque eu via mulheres que tinham
tanto potencial, mulheres assim maravilhosas, e que ficavam naquele relacionamento abusivo, sabe? Pela E daí eu dependência, né? falei, Principalmente emocional, né? Às vezes não é nem dependência financeira, mas a dependência emocional é muito grande. muito grande. Então, eu sempre tive uma pegada do o que eu posso fazer dentro daquilo que eu sei e que possa compartilhar algo bom para alguém. Eu sempre pensei assim. Então, o Seja Eva, ele veio nessa pegada, para trazer mesmo algo bacana para as pessoas. E agora ele vai ser relançado até numa pegada mais para o lado do empreendedorismo, para a gente fomentar essa parte nas mulheres, para que a gente possa unir a força cada vez mais e criar mesmo a independência financeira. Então, o Seja Eva, ele partiu desse princípio. Eu tentei fazer de uma maneira aquilo que eu sei, a comunicação que Deus mandou eu fazer e me deu a comunicação, mas para trazer algo bom para as pessoas. Foi isso que foi o Seja Eva. E você faz sozinho, ou seja, Eva, ou você tem parceiros, assim, que escrevem o conteúdo? Eu tenho uma equipe, né, que faz o Seja Eva com a gente, tem os nossos editores, eu tenho algumas pessoas que são colunistas, então, especialistas em algumas áreas que trazem informações importantes, então a gente vai colocando ali tudo aquilo que é relevante para essa mulher, para todas as mulheres, a gente coloca ali com a ajuda também desses parceiros. Olívia, a gente tem hoje, acho que uma crise no jornalismo, né? A gente teve uma discussão muito forte sobre a questão do diploma, né? Da necessidade do diploma. Hoje a gente tem uma invasão aí de apresentadores, repórteres, sem qualquer tipo de formação, né? Principalmente pelo advento da internet. Coisas assim grotescas até, eu digo isso. Como é que você se sente? Porque a gente, não é nem a questão do estudar, né? Porque eu também comecei a trabalhar na Record, eu fazia direito, né? Eu fui ser repórter sem a faculdade, depois que eu fui fazer jornalismo. Mas eu tinha uma noção de português, eu tinha uma noção de postura, e hoje entrou tudo na vala comum, assim, né? Todo mundo. Como é que você se sente, depois de tantos anos de dedicação, né, à profissão de jornalista? Olha, Ana, eu admiro muito as pessoas, a garra das pessoas, acho que cada um tem a sua força, a sua missão, mas eu acho que cada um na sua, sabe? Quando você vê que chegou alguém ali, sabe, parece que põe a carroça na frente dos bois, então fica uma coisa assim, ele vai me trazer audiência, então eu vou colocar aqui, eu não gosto disso, eu gosto de uma coisa com credibilidade, algo que você tenha estudo, que você se dedique a fazer, você tem que ter experiência, você tem que ter uma visão da vida muito ampla para você poder falar alguma coisa. Então, eu não gosto, assim. Hoje eu vejo muito, eu assisto alguns jornais e tal, eu falo, poxa, não tem muito gancho para falar. E isso me incomoda, porque a gente sabe como funciona lá dentro, a gente conhece os profissionais, só que numa questão do telespectador, quando você vai consumir aquilo, você fala, pô, caramba, né? Tem tanta gente para agregar e por quê? Tem tanta gente boa fora do mercado, né? E tanta gente ruim ganhando espaço, que é uma coisa normal. Como é que foi essa época de pandemia para você? O que você sentiu? O que mudou na Lívia nesses anos? Nesses 2 anos, né? Estamos indo para o 3º ano, né? O que mudou em você? No começo, eu fiquei com muito medo de fazer as coberturas, porque com um filho pequeno ainda, você fala, puta, se eu trouxer alguma coisa para minha casa e eu passar para o meu filho, eu nunca vou me perdoar. Começou assim. Mudou muito para mim. A Covid, essa pandemia, mudou muito para mim. E eu tive Covid. E no momento em que eu tive a Covid, e os meus pais também tiveram, e eles ficaram muito mal. Graças a Deus, estão recuperados, está todo mundo bem. Mas foi muito pesado. E eu questionei muita coisa da minha vida, sabe? O que realmente vale a pena? O que importa para a vida da gente? Será que o menos é mais?
o que eu estou fazendo da minha vida? Quanto tempo eu ainda tenho aqui, né? Se eu soubesse, e isso é uma coisa que a gente fala, mas às vezes a gente fala da boca para fora. E eu achei que a pandemia trouxe essa sensação tá, e se acontecer alguma coisa, o que eu fiz da minha vida até agora? Então, a pandemia me transformou nesse sentido, né? Eu tive perdas na minha família, meus pais, mais uma vez, ficaram muito ruins, eu fiquei com medo de perdê-los, e eu fiquei com medo de ir embora também, e naquele momento chacoalhou a minha cabeça. Você teve muito sintoma, não? O seu foi uma leve? Os caras falaram que foi leve, para mim foi pesado pra dedéu, eu fiquei com uma dor, eu não conseguia levantar da cama, eu não respirava direito, a minha saturação estava boa, então os meus números estavam bons, mas assim, o número de plaquetas cai, você vê o teu corpo lutando contra aquele bicho horrível, né? Então você vê no exame de sangue, eu fazia exame de sangue de 2 em 2 dias, para eu ver como é que eu tava, né? Cara, o número de plaquetas vai caindo, você vai vendo o teu corpo assim, os seus níveis. Aí tem várias coisinhas lá que você tem que ver, o negócio da sua infecção corporal. Então, para mim, assim, eu fiquei muito mal, tive muita febre, muita tosse. Parecia que eu tava assim, sabe? Tava jogada. Meu pai foi para 80, saturação, olha, horrível. É inexplicável, né? Eu já imaginei que a gente pudesse passar muita coisa, mas eu nunca imaginei que a gente fosse viver isso um dia. Você acredita? Assim, não dá para imaginar, né? Eu já imaginei até que a gente podia sofrer um terremoto, sabe? As coisas mudam, porque as pessoas estão mexendo muito, né, no ambiente, mas um vírus que para o mundo é uma coisa muito... A gente só via isso em filme, né? Eu assisti um filme, não lembro, que contou isso, né, o que a gente está passando. E no filme eu achava um absurdo, eu falava, gente, que coisa absurda, isso nunca vai acontecer. E olha o que a gente passou, né, o que a gente está passando. Lívia, nosso tempo está chegando ao fim, mas aí está disponível, tá, pessoal, para todo mundo, as redes sociais da Lívia, o Seja Eva, sigam, né, o Seja Eva também tem Instagram, contem a sua história, isso é muito legal você receber histórias, né, causos, eu gosto de falar causos, porque eu acho que é uma coisa mais popular e mais cativante, né, do que... E eu queria que você deixasse um recado final aí, uma mensagem da Lívia para todo mundo que está vendo a gente. Ai, gente, eu acho que amor, fé, acho que toda vez que alguém me pergunta se eu tenho uma mensagem, acho que jogar qualquer palavra boa pode transformar qualquer coisa na vida daquela pessoa naquele momento do dia. Então a gente tem que ter gratidão, até das coisas que foram ruins, a gente tem que ter gratidão, porque de alguma maneira aquilo serviu para a gente ser melhor. Então a gratidão sempre por tudo da nossa vida, e gratidão também por ter participado hoje aqui com você, Ana, e por você, porque eu desde sempre, você é um ícone para mim, você é uma pessoa que me passa força, que me passa experiência, que desde sempre, a gente nunca parou de se falar, então você é uma amiga que eu tenho comigo, mas principalmente é uma pessoa que eu admiro, é uma pessoa que eu gosto muito, que eu sigo, que fala, e que, sabe, eu sinto aquela força. Então quando eu tenho uma dúvida, eu pergunto para a Ana, porque eu sei que a resposta da Ana é a adequada para eu solucionar aquele problema. É mais ou menos isso para quem está assistindo. Não me então, dê essa responsabilidade, pelo amor de Deus. Você sabe que é muito gratificante. Eu tenho 30 anos de profissão, estou indo para os 32, e uma das coisas mais gratificantes para mim não é nem o que eu passei, o que eu vivi, a minha trajetória, é ver os meus amigos. Né? Eu me lembro quando eu vi você pela primeira vez na televisão, eu falava, mãe, vem ver a Lívia. Quando você fazia um vídeo, eu falei, ela é do caralho, né? Ela é ótima, sabe fazer um vivo, tem desenvoltura. Porque quando a gente vê a pessoa falando, acha que é fácil, gente, não é. Na frente de uma câmera, você falar sem errar, você contar uma historinha com começo, meio e fim, você fazer um plano sequência, que é
para mim, uma das coisas mais difíceis para um profissional tem que ter muito jogo de cintura. Você, Fabrício Battaglini, nossa, eu conheci o Fabrício na Jovem Pan, carregando um gravadorzinho de mão. Então, isso me deixa feliz. Eu falo, gente, eu estou vendo as pessoas crescerem comigo, né? Eu vou me aposentar, já decidi, não quero, vou continuar fazendo o meu programa, mas não quero mais voltar para reportagem, nada disso. Mas eu fico muito feliz, viu? Onde você conseguiu chegar por você. Isso é muito legal. Não foi ninguém que te levou. Foi você mesma que conseguiu chegar onde você está. Um beijo. Né? Obrigada arrepiada, por tudo. Um beijo. Fiquem com Deus. Gente, voltamos na semana que vem com mais uma entrevista feita especialmente para vocês. Um beijo e até lá.